Boa tarde, pessoal. É, Bom, hoje, antes de passar a palavra para o Luciano, que vai coordenar o segundo seminário de pesquisa do GEP, né, deste semestre, algumas pessoas pediram para justificar a ausência, a professora Andréia, né, que surgiu uma reunião de urgência para esse exato momento e não poderia estar. A professora Ana Cristina Lage, né, que tem uma reunião também na instituição dela nesse horário, e o Eliezer, que tem um compromisso familiar. Né? Fora isso, o programa de pós convocou estudantes, né, ingressantes em 2020 e 2021 para uma reunião exatamente nesse horário, foi marcado essa semana. Com isso, pode ser que alguns de nossos estudantes da linha estejam encaminhando para lá, tá? Então, é isso, Luciano. Obrigado, Mônica. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade, presença aqui de conversar conosco sobre o seu projeto. Colegas, bem-vindos. Não, Sara também, que está lá longe, né? Acho que está mais longe é Sara, né? Bem-vinda também, bom tê-la aqui. Não sei se Aurélio, se você já esteve já se apresentou outras vezes, eu, enfim, não lembro, mas tem Aurélio que está fazendo pós-doutorado aqui, bem-vindo também. Depois você pode se apresentar. Eu sei que a gente combinou no grupo de organizarmos umas perguntas, Felipe. Então, o Aurélio vai também fazer uma intervenção depois e então queria, Aurélio, quando você for fazer, por favor, se apresente também para a gente. Mas seja bem-vindo, é ótimo contar com você aqui também. Então, acho que os demais somos todos e todas conhecidas. Felipe, então, a ideia tem sido assim, enfim, você já tem acompanhado também dos seus colegas, das suas colegas, em torno de meia hora para fazer a sua exposição. Já foi indicado o texto, já rodou o texto aí para quem pôde ler, e aí você também pode, enfim, fazer uso aqui da, da sala, né, da tela, se quiser usar outras coisas, combinar com a Bia aí, mas aí você tem meia hora e depois a gente faz algumas rodadas de interlocução com você, tá bom? Mas, de todo modo, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco e por aceitar o nosso convite para expor o seu projeto. Fique à vontade. Tá certo. Eu que agradeço, Luciana, agradeço a todos que estão aqui presentes, né, especialmente a Cíntia, minha orientadora, e já agradeço também as contribuições a partir da leitura do texto, da minha apresentação que vierem, né, ao grupo de forma geral, né. Eu vou deixar a apresentação aberta aqui, mas antes de poder começar, só para fazer na minha apresentação, né, eu entrei no doutorado em 2019, orientado pela professora Cíntia Greve. Estou no meu terceiro ano, né? Ano que vem tem mais um ano, e a previsão de defesa para o início de 2023. Fiz o meu mestrado aqui, também na UFMG, inclusive na área no tema da educação militar também. Eu estudei uma companhia de aprendizes militares, que foi criada em Ouro Preto no final do século XIX. Então, eu trabalhei um pouco com alguns dos temas que vão ser abordados nessa tese. Uma parte da bibliografia ajudou a pensar um pouco isso, então eu acabei seguindo um pouquinho dentro da mesma temática, né? Mas mudando o século e mudando um pouco o enfoque. Eu sou professor da Rede Municipal de Educação e professor do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar. Então, eu também acabo ficando um pouco no meio, né? Embora seja uma rede de educação militar separada do Colégio Militar, porque o Colégio Militar é do Exército, mas, de certa forma, você está num ambiente simbólico, né, e valorativo muito parecido, né? Então, isso também contribuiu para isso, né, para essa pesquisa e tudo mais. Então, como que eu cheguei a esse tema da tese, né, inicialmente? Foi até quando fui fazer a minha proposta para o projeto, para a entrada no doutorado, a minha ideia era trabalhar com uma comparação entre o Colégio Militar e o Colégio Tiradentes.
E aí, no processo de levantamento de fontes, né, de análise da bibliografia, o desequilíbrio, o desnível, a diferença tanto de fontes quanto de bibliografia sobre o colégio militar, né, os colégios militares de forma geral, né, a rede de educação militar ligada ao Exército, era bem maior, né, do que o que tem sobre o Colégio Tiradentes. Então, me senti mais confortável de focar o colégio militar e de trazer a comparação com o Colégio Tiradentes mais para frente. Eu vou comentar sobre isso um pouco mais à frente. Então, o meu percurso para poder refinar e chegar nessa proposta que está colocada aí foi mais ou menos esse que eu tomei. Eu já concluí o primeiro e o segundo capítulo de uma previsão de 4 capítulos, mas no final eu vou colocar até o sumário, né, a parte que indica de cada um deles, e vou falar um pouquinho sobre os capítulos, e vou fazer a qualificação agora no início de dezembro, a partir desses 2 primeiros capítulos, que eu vou também destacar um pouquinho na minha apresentação. Vou tentar ser o mais sucinto possível, né? Precisar acelerar um pouquinho, eu acelero também. Então, a princípio, o título, né, da tese até então tem sido a construção do discurso de excelência da educação militar, o Colégio Militar de Belo Horizonte. Então, qual que foi o percurso, né? O que nós estamos propondo a partir disso? A definição desse tema, ela partiu de uma constatação que foi feita a partir de um levantamento das datas de criação e de fechamento dos colégios militares no Brasil. Então, principalmente a partir dos dados levantados nessa tabela que eu montei para a tese, em que a gente tem a abertura do primeiro colégio militar, o Imperial Colégio Militar, no finzinho do período imperial, você tem a formação dele no Rio de Janeiro, depois rebatizado como Colégio Militar do Rio de Janeiro. E quando nós analisamos a trajetória de criação e de fechamento dos colégios, nós percebemos que existem ciclos de abertura e ciclos de fechamento dos colégios. Então, dentro da pesquisa, eu identifiquei que nós temos um primeiro ciclo de abertura relacionado com a década de 10, em que você tem a criação de outras 3 unidades em Porto Alegre, Barbacena e no Ceará, em Fortaleza, né? Embora ele fosse chamado Colégio Militar do Ceará. Depois, nós temos um processo de extinção e de fechamento na década de 20, de 30, desses mesmos colégios que tinham sido abertos na década anterior. Depois, um segundo ciclo de aberturas, iniciado na década de 50, a partir do Colégio Militar de Belo Horizonte. E aí nós vamos ter, numa sequência bem rápida, assim, a abertura de outros colégios e outras unidades, aí seguindo um planejamento mais, vamos dizer assim, orgânico da parte do Ministério da Guerra, de criação desse colégio em centros importantes do país, principalmente ocupando as principais regiões do país. Esse ciclo ele prossegue, então, na década de 50 e 60, com mais 2 unidades nos anos 70. E depois você tem um novo fechamento, um novo ciclo de fechamentos na década de 80, né? Uma sequência de 4 colégios são fechados, tem uma mudança substancial em 1989, que é a permissão de entrada de mulheres, né, de meninas no colégio. E depois, na década de 90, a gente tem um início de um terceiro ciclo de abertura de colégios. Então, os colégios que tinham sido fechados são reabertos, e a gente tem um início de abertura de novas unidades, que, de certa forma, é o ciclo em que nós estamos inseridos, né? A última unidade que foi criada foi o de São Paulo, no ano passado, mas num contexto de pandemia, então teve toda uma questão atribulada em torno disso. Mas a gente estaria numa espécie de terceiro ciclo. Então, a partir dessa identificação desses ciclos, é que se começou a problematizar o que seria o tema dessa pesquisa, né? E trazer a partir do exemplo de Belo Horizonte, tratando ele como um objeto mais numa escala um pouco menor, a partir dele trabalhar esse processo de expansão dos colégios militares, de formação não só de unidades, mas de uma rede, né, agregada com um regulamento comum, com práticas, com algumas práticas, né, valores em comum. Então, partindo dessa questão da abertura do Colégio de Belo Horizonte, tratar desse segundo ciclo em um contexto histórico bastante particular, que eu vou destacar um pouco mais. Então, essa que foi a trajetória para poder chegar nesse tema da pesquisa, né? E de procurar trabalhar a questão da distinção do que seria a educação militar, como ela seria pensada na década de 50. É claro que isso está muito embasado pelo nosso contexto atual, né, de expansão de modelos militarizados de educação, os mais variados.
mas é de pensar o que seria essa especificidade da educação militar na década de 50, né? Como que isso aparece nesse momento, nesse período, como que isso é percebido, como que a educação militar ela vai estabelecer o seu nicho, né, o seu espaço dentro do contexto maior do ensino secundário, que é o foco, né, o colégio militar tradicionalmente, ele sempre foi voltado para o ensino secundário, nos mais variados formatos que ele foi assumindo ao longo do tempo, né? Atualmente, ele é anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Então, a entrada começa no 6º ano e ela vai até o 3º ano do ensino médio. E pensar também como que esses colégios militares, eles são criados, esses processos de expansão acontecem em períodos democráticos. Então, a gente vai observar que, ao contrário do que talvez o senso comum possa apontar, que períodos como a Era Vargas ou a ditadura militar, elas seriam os momentos de expansão desses colégios, a gente vai perceber que são em contextos democráticos, ou pelo menos relativamente democráticos, que essa expansão ocorre. Então, a gente vai ter uma atuação institucional muito forte, mesmo dentro desses contextos. Então, é refletir um pouco sobre isso, refletir historicamente, mas lançando luzes sobre o processo que a gente vivencia desde os anos 90 aqui no Brasil também, de expansão desse modelo educacional. Então, a partir desses problemas de pesquisa postos, a gente vai pensar algumas hipóteses para testar no decorrer da pesquisa, né? Então, inicialmente, como que os colégios militares eles fazem parte de um esforço, de uma visão conservadora, num contexto dos anos 50 e 60, em que você tem a emergência de tensões geracionais, de um debate sobre a juventude, sobre a atuação da juventude, a mobilização estudantil, a própria questão política que estava ao redor, muito forte, e isso aparece explicitamente nos discursos. O discurso de abertura do Colégio Militar, o primeiro comandante fala explicitamente da criação do colégio para combater ideologias materialistas que se disseminam na sociedade. Isso aparece de uma forma bastante explicitada. Então, averiguar como que esse discurso conservador ele vai aparecer dentro da instituição, como que a questão da disciplina, que é um elemento que, para nós, principalmente hoje, é muito associado à educação militar, ela é muito associada à ideia de colégios em que a disciplina, né, a questão disciplinar, ela é focal. Como que isso aparece antes, nos anos 50 e 60, em que colégios, escolas, né, da rede pública e particular, também têm a disciplina como um elemento muito presente. Elementos de disciplina, de hierarquia, de uso do uniforme, de adesão a regras com muita rigidez, de seleção institucional muito rígida, de padrões de excelência. Ou seja, elementos que talvez hoje, né, principalmente nessa debate da comparação da educação militar com a educação pública, de forma geral, hoje aparece muito forte, nos anos 50 e 60 não eram tão diferenciais assim. Então, aonde que a educação militar vai procurar estabelecer os seus diferenciais? E uma hipótese que a gente está averiguando é que, no caso específico dessa questão, desse desnível, dessa leitura de uma perda da disciplina no ambiente da escola pública, contraposta a uma qualidade disciplinar na escola, na educação militar de forma geral, isso vai estar mais presente a partir dos anos 70. Isso vai começar a aparecer talvez com mais força, de forma mais presente no discurso, a partir dos anos 70. Outra hipótese é a ideia da importância do peso das instituições, de determinadas instituições e de indivíduos em posições de poder, que permitiram o surgimento desses colégios e a sua visibilidade, a possibilidade deles aparecerem como escolas postas como de excelência, na elaboração desse discurso de excelência. Então, no caso específico dos colégios militares, você tem uma associação com o Ministério da Guerra, então o orçamento das Forças Armadas, ele entra com muita força nisso, e as conexões individuais que aparecem nesse processo. No caso específico do Colégio Militar de Belo Horizonte, a gente vai ter uma associação muito forte entre o ministro da Guerra, o Marechal Henrique Teixeira Lott, em meados da década de 50, 1955, que é quando o colégio foi fundado, e do governador de Minas Gerais, que era Clóvis Salgado, depois vai ser ministro da Educação. Ambos ex-alunos do Colégio Militar. Então, essa dimensão mais individual, ela aparece não só desses fundadores,
mas depois também em discursos parlamentares, em outros momentos, essa participação dos atores como ex-alunos do colégio, e depois eles tendo posições de poder que permitem a eles trazer esse debate mais à tona, também vão ter, é uma hipótese, né, para pesquisa, vão ter um peso muito importante para a formação, para a expansão de uma rede de colégios militares no Brasil. A ideia também dos colégios como uma vitrine da eficiência militar, a Paulo colocou um I a mais ali, da eficiência militar, né, da própria legitimidade das Forças Armadas, principalmente em períodos de ausência de conflitos. Então, como justificar, inclusive do ponto de vista orçamentário, né, a questão da presença das Forças Armadas, né, e como que, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, isso um dos autores que eu trabalho, que é o Maurício Janowitz, vai trabalhar muito isso, é muito importante para as Forças Armadas trabalhar a questão das relações públicas, ou seja, sua legitimidade perante o público civil. E os colégios militares, eles teriam sido justamente uma das formas encontradas para poder transmitir essa ideia, essa questão da eficiência militar, da própria profissionalização militar, no caso específico, como colocado aí nesse último item, da questão de uma mudança de uma visão atribuída às Forças Armadas, vinda desde o século XIX, de uma instituição em que a entrada ela era muito mais voltada por uma perspectiva de reformatória, de regeneração social, de correção de maus costumes ou de contenção populacional, e mais voltada, pelo menos uma construção de uma imagem de uma instituição de elite, de entrada disputada, de mudança, inclusive, do extrato social que vai ter entrada nesses colégios. Então, principalmente no capítulo 1, que eu vou trabalhar as instituições de educação militar, a gente vai perceber que o colégio militar ele procura atingir um outro público diferente do que outras instituições voltadas para a educação militar tradicionalmente estavam direcionadas, pelo menos na educação militar, mas no nível mais, vamos dizer assim, de educação básica, para usar o termo contemporâneo nosso. Então, essas são algumas das hipóteses que eu vou estar trabalhando ao longo desta tese. O meu debate teórico ele está orientado por alguns temas, né? A questão da sociologia militar, que é um tema que eu precisei debruçar e pesquisar muito em autores norte-americanos, principalmente esses dois, o Huntington e o Janowitz, que são obras até mais antigas, são obras mais das décadas de 50 e 60, que vão trabalhar a questão da composição social dos militares, de representações sociais sobre os militares, dos valores militares, o papel das Forças Armadas no Estado e o seu processo de profissionalização. Então, o Janowitz vai trabalhar isso, e também o Max Weber e o Elias. No caso do Elias, o Norbert Elias, ele tem um texto específico sobre a questão da profissionalização dos marujos, né, e dos capitães de navios na Marinha Britânica. Então, são autores com quem eu vou trabalhar essa questão da constituição da profissão militar, enquanto não só uma especificidade do ponto de vista prático, né, mas enquanto uma imagem social, valores próprios e uma distinção em relação ao público civil, né, aos paisanos, como é o termo que os militares utilizam para se referir aos civis. Então, são temas que eu trabalho também nessa tese. Os temas da disciplina e da regularidade, né, os pilares da hierarquia e da disciplina são centrais, então são valores que são trabalhados a partir das obras de Elias, de Durkheim, em Foucault, em Roberto da Mata, que vai tratar, ele faz uma comparação muito interessante entre a parada do 7 de setembro e o carnaval, enquanto momentos em que a gente tem exibição de elementos simbólicos e valorativos muito diferentes da sociedade brasileira, e no caso do 7 de setembro a gente tem isso muito calcado nos valores militares. O conceito de comunidades de imaginação do Basco, que eu vou trabalhar principalmente para ver a questão dos valores militares, como que os colégios militares, enquanto uma interseção entre escola e quartel, eles organizam uma associação simbólica, né, valorativa, ritualística própria,
para se sustentar do ponto de vista, inclusive, das tradições, de construção de tradições também. O conceito de cidadania regulada, então, que aparece em Vanderlei Guilherme dos Santos, para trabalhar essa questão de como que na década de 50 e 60 esses colégios eles vão absorver, principalmente legislação educacional civil, dentro de um ambiente militar, dentro de uma visão de participação cidadã ordeira, né, regulada, disciplinarizada, hierarquizada. Os conceitos de nacionalismo e patriotismo, que eu utilizo alguns autores mais clássicos, né, como o Gellner, o Anderson, o Hobsbawm, e no caso do José Cunha Valik, que é a questão disso nas Forças Armadas, como que isso aparece dentro das Forças Armadas. E os conceitos de conservadorismo, a partir da obra do Janowitz e do Karl Mannheim, e de anticomunismo, na obra do Rodrigo Mota, aqui da UFMG. Então, são alguns dos conceitos, tem alguns outros, claro, que aparecem na obra, mas esses são alguns dos principais que eu tenho trabalhado, principalmente nesses capítulos iniciais. A discussão bibliográfica, ela tem girado em torno dos temas da discussão sobre a juventude, então, no caso do livro da História da Juventude, que é um clássico, a gente tem um artigo específico de uma autora chamada Sabina Loriga sobre a questão militar, né, como que a participação, a entrada no exército, ou serviço militar, ou a entrada em instituições educativas militares, ela constitui um rito de passagem importante, principalmente do ponto de vista da discussão da virilidade, da masculinidade, que é um tema também importante para a tese. A questão da trajetória das Forças Armadas, então eu trabalho principalmente no primeiro capítulo, como que as Forças Armadas elas se organizam enquanto instituição, então no cumprimento do seu papel, para usar a nomenclatura aqui weberiana de monopólio, né, no exercício do monopólio do uso da força, como que as Forças Armadas no Brasil vão se organizar e todas as tensões que elas experimentam nesse processo da sua organização, da sua profissionalização. Então, eu vou buscar essa literatura a partir do Zé Murilo de Carvalho e de autores da sociologia também que vão abordar essa questão. Alguns dos estudos também muito importantes são os da antropologia militar. Então, e principalmente esse primeiro autor, que é o Celso Castro, ele tem uma obra muito importante no campo da discussão sobre os militares no Brasil, da participação dos militares, não só em intervenções na esfera política, mas da sua própria socialização, da sua construção enquanto uma comunidade profissional, né? Então, ele fez um trabalho, um estudo etnográfico dentro da Academia Militar das Agulhas Negras. Então, esse estudo ele vai contribuir bastante para a discussão de alguns temas importantes na tese. Então, por exemplo, essa questão aqui, ó, esse quadro eu até separei que ele é muito interessante, que ele trabalha a questão dentro dos cadetes da AMAN, da visão sobre eles e o seu equivalente civil, que são os alunos das faculdades, né? Então, tem toda uma associação, uma distinção do cadete, da sua formação, né, numa instituição de ensino superior, como é a Academia Militar das Agulhas Negras, e a sua comparação com o seu equivalente civil, que seria o aluno das universidades. Então, toda uma representação um bocado estereotipada, mas muito também dizendo muito dos próprios militares e da construção da ideia dessa distinção, dessa separação entre o universo militar e o universo civil, né? Depois eu vou disponibilizar essa apresentação e tem também o texto, né, que vai para a qualificação, que tem essas informações. Posso até voltar lá depois. Sobre a questão... Sobre a questão também das biografias, principalmente do Lott e do Clóvis Salgado, que são duas figuras muito importantes nesse processo. Eu vou trazer alguns autores que tratam deles. A educação militar propriamente dita, que é um tema que tem ganhado força nessas últimas décadas. A gente tem os trabalhos da Cláudia Alves, que são muito importantes para tratar principalmente da participação do Exército, inclusive no ensino secundário durante o século XIX, com escolas preparatórias. E outros autores, como Horta, Venâncio, Crudo, Cardoso, Lima, que trabalham a questão das instituições asilares, que eu vou falar mais um pouquinho para frente. Sobre o Colégio Militar de Belo Horizonte, propriamente dito, a gente tem um trabalho, uma dissertação do Wesley Silva, foi defendida, se eu não me engano, em 2001, orientada pela Cíntia, foi muito importante para a minha pesquisa, principalmente do ponto de vista de levantamento de fontes, né? E ela focou mais o processo de criação, propriamente dito, e da primeira...
primeira turma, né, que se formou no colégio militar. Tem um microfone aberto aí. Também alguns autores que tratam sobre outros colégios militares, principalmente colégios militares, o Colégio Militar do Rio de Janeiro. A gente tem obras mais extensas, até por ser o mais antigo, né, e o que não fechou, né, nesse processo todo. Então, a gente tem obras que vão abordar. E do ensino secundário também, que eu vou trazer alguns trabalhos, principalmente da Kátia Braghini, da Clarice Nunes, um artigo da Maria Cristina Gouveia, juntamente com Lisboa, a Rosa Fátima de Souza, e da questão da legislação e dos dados sobre o ensino secundário. Principalmente essa parte final do ensino secundário, ela vai entrar no processo de comparação, né, do colégio militar com outras instituições. Então, nós vamos procurar situar o colégio militar dentro do quadro mais amplo do ensino secundário e comparado com outras instituições, particularmente de Belo Horizonte, nesse contexto da década de 50 e 60. Então, é um pouco nessa linha. E eu queria fazer só uma observação que, principalmente no caso das obras que tratam das Forças Armadas de forma geral e dos colégios militares, o que a gente observa é que a maioria dos autores eles têm alguma ligação institucional, ou são militares, ou são funcionários, né, profissionais dessas instituições, já atuaram nessas instituições, ou foram alunos dessas instituições, tem sempre algum tipo de ligação mais direta entre eles. Inclusive, isso demonstra, em alguns momentos, isso se traduz numa facilidade maior para acesso, tanto a obras quanto às fontes, né? Então, a presença nessas instituições, ela acarreta, inclusive, uma mudança de percepção e até de entrada para poder fazer essa pesquisa. Aí, já entrando também na questão das fontes, a gente tem um estudo baseado na legislação sobre esse tema, os regulamentos, né, dos colégios militares e nas menções à educação militar que são feitas nas mensagens dos presidentes da República ao Congresso. Uma outra fonte muito importante são os anais do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, porque são fontes que demonstram como que o processo de criação desses colégios ele não aconteceu sem tensões, sem resistências, sem críticas ao modelo da educação militar de forma geral, ou a maneira como essa educação foi sendo constituída durante esse período de abrangência da pesquisa. Então, eles permitem perceber um pouco desses conflitos e dos debates que estavam em torno da elaboração dessa política educacional. A documentação interna do Colégio Militar, que eu tive acesso na pesquisa lá, eu consegui fazer a pesquisa antes da pandemia começar, então deu para digitalizar a maior parte da obra. Eles têm eu não diria um centro de memória, mas eles têm um espaço de memória específico para isso. Eles guardam muitos recortes jornalísticos, fotografias, um acervo fotográfico muito grande, uniformes antigos, então tem uma presença de fontes importantes lá também, que são incorporadas à tese, obras memorialísticas que foram constituídas no período de criação do colégio. Então, tem duas obras importantes de Valadares e de Figueiredo e Fontes que são importantes, porque elas trazem, primeiro, para fazer um debate sobre como que se constrói um discurso laudatório, um discurso historiográfico memorialístico laudatório sobre essas instituições, muito voltado para a questão do heroísmo de indivíduo, da ação individual, sempre realçada, mas também porque eles fazem uma compilação de discursos da época, de informações que são importantes. Então, elas são tomadas como fonte e são problematizadas também no seu discurso historiográfico. Então, elas enriquecem um pouco nesse sentido. Além do breviário, que era utilizado pelos alunos, né, que é um documento importante, trata da questão do próprio portar-se do aluno do colégio militar, né, também é importante. Os guias de civismo, de educação moral e cívica, que são elaborados no início da década de 70, eles ajudam a gente a perceber um pouco também aí já nesse período da ditadura militar, como que esse discurso ele vai aparecer. Os jornais, a partir da pesquisa na Hemeroteca Pública de Minas Gerais e do catálogo online que nós temos da Biblioteca Nacional. Então, vários jornais, principalmente, não só jornais mineiros, mas jornais cariocas que têm uma seção sobre assuntos militares.
e muitos deles vão tratar dessa questão dos colégios militares lá. Os jornais, especificamente, também, eles oferecem muito acervo iconográfico. Então, esse acervo iconográfico também é trabalhado durante as obras para poder visualizar principalmente a questão da estética, como que a estética militar, que é um dos temas também importantes da obra, vai aparecer nesse momento. E as publicações de periódicos do próprio CMBH, como o Anuário e a revista do CMBH, onde você tem uma atuação dos estudantes. Então, é um momento que a gente tem a possibilidade de observar, pelo menos indiretamente, como que era a percepção dos estudantes nesse contexto, né? Da sua participação também. Então, essas são algumas das principais fontes. E como que está organizada a pesquisa, né? Então, como eu disse, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles já estão constituídos, né? O capítulo 1 vai tratar da constituição e a profissionalização do Exército, então eu vou tratar um pouco mais amplo da constituição do Exército, das Forças Armadas de forma geral no Brasil, do século, principalmente com foco no século XIX e XX, e das transformações que eles passam. Foca um pouco mais na questão da profissionalização, o que distingue a profissão militar, no ponto de vista de que os seus elementos eles vão ser importantes para a constituição do Colégio Militar e da sua identidade como instituição, né? O tema da distinção entre militares e civis, o simbolismo e o ritualismo militar, que são elementos fundamentais para o Colégio Militar, os valores e o peso que a educação e a escolarização têm dentro do universo militar, principalmente em contextos de ausência de conflitos. Então, uma vez que não há conflitos, principalmente numa questão mais básica e hierárquica, na medida que você não tem ascensão hierárquica por guerra, a ascensão hierárquica ela se dá por antiguidade ou por processos educativos. Então, cursos, participação em instituições. Então, isso vai adquirindo um papel muito importante para a profissionalização militar. E a trajetória da educação militar no Brasil, delineada aí, principalmente na forma das escolas preparatórias para as academias militares. Eu trabalho um pouco as próprias academias militares, principalmente a AMAN, e o seu ancestral, que é a escola militar, que é a educação militar superior, vamos dizer assim, para a formação dos oficiais, as escolas preparatórias, que são de nível secundário, inclusive. Nós temos a EPICAR, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que é voltada para a aeronáutica, que são escolas que têm um fator vocacional obrigatório, o aluno entra para depois ingressar nas Forças Armadas, diferente do Colégio Militar, que esse aspecto vocacional ele é estimulado, mas ele não é obrigatório. As instituições asilares, principalmente no século XIX e início do século XX, voltadas para a infância desvalida, ou seja, para crianças órfãs, abandonadas, descendentes de escravizados. Então, esse público, que eu até abordei também na minha dissertação, ele aparece aqui. As escolas regimentais, que são instituições voltadas para a alfabetização, dentro dos quartéis. Então, é um tema, inclusive, muito importante para a pesquisa, como que o Exército e as polícias militares elas vão atuar dentro desse campo da alfabetização, da educação dentro dos próprios quartéis, e disciplinas escolares que guardam relação com a questão da educação militar, como a educação moral e cívica, a instrução pré-militar, no início do século XX, e a educação física, cujo início da trajetória vai estar muito ligado a essa questão da educação militar. O capítulo 2, eu vou focar mais a questão da criação, do processo da instituição das redes, né, os ciclos de criação da educação militar, no caso, tratando da criação do Colégio Militar do Rio de Janeiro, o primeiro ciclo de expansão e o Colégio de Barbacena, que sempre é referenciado quando é criado o Colégio de Belo Horizonte, enquanto o seu ancestral em Minas Gerais. Dentro do processo de criação do Colégio Militar, tratar não só de uma descrição de uma criação de uma instituição, mas de procurar trabalhar como que ele está envolvido numa negociação política mesmo. Um dos objetivos do Colégio Militar era a ideia de ser um berçário de elites militares mineiras. A leitura que é feita por Clóvis Salgado e por outros autores é que Minas Gerais estaria subrepresentada dentro do quadro de oficiais. E a criação do Colégio Militar ela seria um primeiro passo para que essa presença dos mineiros dentro do quadro de oficiais do Exército ela crescesse, inclusive do ponto de vista do capital político de Minas dentro dessa instituição.
Felipe, Segundo Felipe, ciclo... Pode para te avisar que seus 30 minutos terminaram, tá? Tá. Só concluir aqui, então, rapidinho. O segundo ciclo de abertura e a questão um dos autores que eu trabalho chama de colegiofobia, ou seja, as críticas e as resistências aos colégios militares. Eu deixei aqui também a proposta, tem também no texto que eu enviei a proposta de organização dos capítulos 3 e capítulo 4. Depois, né, se alguém quiser fazer uma intervenção em torno disso também. Mas, em linhas gerais, é isso e estou aberto, né, às intervenções, sugestões, né, críticas e perguntas. Ótimo, Felipe. Obrigadíssimo pela sua apresentação, pela preparação aí de todo o material. Então, a gente agora abre para intervenções, assim. A ideia é, podemos fazer, Felipe, uma rodada, a primeira rodada, você eventualmente comenta, depois, se tiver outras, a gente vai rodando até ficar quase meio tonto, assim, né, Hilton? Então, nós tínhamos, eu pedi lá no meu grupo que se as pessoas podiam se preparar algumas intervenções, enfim, perguntas e tudo, e o Aurélio se prontificou enfim, a dialogar aí inicialmente com o Felipe, e aí eu passaria então a palavra inicialmente para o Aurélio. E aí, Aurélio, de novo, renovando o pedido que você se apresente um pouquinho também para nós. Ok. Pessoal, então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Eu estou fazendo, né, o estágio pós-doutoral com o Luciano, eu venho trabalhando o tema, tentando compreender um pouco o conceito de desenvolvimento, para tentar pensar o desenvolvimento científico, tecnológico no estado de Minas Gerais. A minha área é filosofia, eu fiz doutorado em Heidegger. E, bom, vou para... Primeiro, assim, eu quero, então, agradecer a oportunidade também, Felipe, de ter lido o seu texto. Dizer que, assim, parabéns, né, pelo trabalho, é um trabalho de fôlego, né, muito fôlego, né, assim, e aí eu tenho algumas questões, assim, são questões que surgiram à medida que eu fui lendo o seu texto e alguns autores eu de fato não conheço, mas eu gostaria de colocar algumas questões. Primeiro, uma coisa que eu senti falta, assim, por mais talvez a gente esteja vivendo uma época de que o óbvio tenha que ser dito, né? Mas, assim, por mais que você tenha dito, né, no seu texto que trata-se de um grupo, né, conservador, que vai em busca aí, prima, né, por uma busca da disciplina, a gente sabe disso, mas eu senti falta de uma apresentação, de uma abordagem sobre qual é a concepção de sociedade que esse grupo tem. É claro que são vários grupos militares, né? Mas assim, eu fiquei muito curioso assim para saber assim como que será que é possível? Eu imagino que sim, é possível extrair desses vários, inclusive teóricos, né, que abordam o tema, né? Será que é possível extrair algumas concepções, talvez algumas, né, concepções de sociedade, né, que os militares brasileiros têm? Né? Será que, por exemplo, será que há, inclusive, divergência entre aquela concepção do Rio de Janeiro, né, e a concepção de sociedade desses estudiosos, ou mesmo dos militares que comandam, né, essas escolas no estado de Minas Gerais? Será que há divergência, há diferenças? Que diferenças são essas? Será que é possível a gente identificar? Né? E uma outra questão que também pode estar ligada a essa é a ideia de subjetividade. Né? Como que os militares compreendem, concebem a subjetividade? Né?
o modo como esses indivíduos que são formados mesmo nas escolas militares ou nas escolas civis, né, como eles formam as suas subjetividades e como é que eles lidam, consequentemente, com esse entendimento, com essa compreensão, concepção, uma vez que essas escolas elas formam, né, indivíduos para lidar com essa sociedade também ao mesmo tempo. Então, como lidar com isso? Como conceber isso? Né? Num momento, você fala da formação de um ethos, e aí você cita o Weber. Bom, formação do ethos, claro, quando a gente fala do ethos, a gente está falando de um comportamento, mas a gente não está falando propriamente de uma ética, ainda que, a partir de um ethos, forma-se uma ética. Mas aí eu fiquei também curioso para entender assim, como é que concepção de ética é essa, né? Ou quais concepções de ética são possíveis de serem extraídas dessas escolas, né? Como pensar isso, né? E por último, você cita o Foucault, e eu fiquei também curioso assim para pensar tanto o discurso, mas para pensar também a arquitetura. Eu sei que a sua tese já é coisa demais assim, mas eu fiquei pensando se você, né, se você chegou a pensar sobre isso, assim, como pensar a arquitetura das escolas militares e também os micropoderes, né? Porque a disciplina, o poder disciplinar, né, como você menciona, é uma coisa, né? Mas e os micropoderes? Será que é possível, assim, como seria possível dialogar sobre isso, sabe, nas escolas militares? Bom, é isso, assim, são muitas questões, mas fique à vontade para né, para tratar dos temas. Por último, só mais uma questão, eu não percebi, né, pelo menos no seu texto, eu não encontrei assim nenhuma abordagem, ainda que você tenha citado, tá, alguns autores que nós podemos dizer que tem uma conexão com o positivismo, mas eu não consegui perceber nenhuma abordagem propriamente positivista ou que pudesse fazer alguma conexão do positivismo com as escolas militares. É isso. Mais uma vez agradeço. Obrigado, Aurélio, pelas questões e pela leitura e pela presença. Alguém mais tem? Mônica, por favor. Mônica. Aí depois Oi, o Ivan. eu estava com dificuldade aqui com a mãozinha, não sei para achar. Eu vou tentar ser breve aqui, porque minha voz está com capacidade limitada hoje. Felipe, é muito bom ver a sua organização, sua segurança, que né, se consolida também num texto escrito de forma, sabe, consistente, organizada, em um período, um contexto em que a gente vê tanta dificuldade, né? Ver você tão centrado, sabe? Seguro, é um alívio para a gente, é uma alegria, assim, é algo que a gente gostaria que se sim, contagiasse todo mundo, tanto nós que orientamos, quanto os colegas que estão aí nessa batalha para desenvolver as pesquisas e também iniciar ou terminar, né? E aí, uma pergunta muito de curiosidade que eu fiquei foi em relação a essa questão mesmo, né? Você iniciou o doutorado em 2019 e você conseguiu levantar uma quantidade tão grande de fontes documentais. E aí, assim, muito brevemente dizer se isso foi feito antes da pandemia, né? Quer dizer, no primeiro ano a gente praticamente repensa o projeto e recorta, reelabora. E aí, logo em seguida, fechou tudo, né? Então, assim, como é que foi feita essa pesquisa documental para você ter tanto, um corpus assim tão já levantado, mapeado, organizado, né? E pronto para analisar e escrever. Outra questão é inspirada um pouco do que Aurélio disse, que é sobre
eu tentei compreender como é que você pensa se há algo que representaria uma essência, né, no pensamento militar ou algo nesse sentido, que possa ser generalizado para tantos colégios de tantos estados e regiões diferentes, né? Já que Brasil são Brasis, né? Você parte de uma hipótese ou de uma questão de que há algo enfim, que é uma representação mais ou menos generalizável, né? E onde ficariam as especificidades regionais e locais que marcariam as culturas, né? De diferentes regiões. Então, eu fiquei pensando exatamente sobre isso. O que é generalizado, se há algo generalizável, e o que é específico, uma vez que eu, que não conheço o tema, né, tenho no senso comum a ideia de disciplina e de hierarquia. Será que a ideia da disciplina, obediência e pensar hierarquicamente, né, os grupos no interior das escolas é algo que vai marcar, em essência, entre aspas, as escolas e que as variações culturais são em nível mais superficial, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu pensei, tá? Obrigada, viu, Felipe? Parabéns. Obrigado. Vamos ouvir o Wilton e aí a gente devolve a palavra ao Felipe. Wilton? Você está sem som, Wilton. Wilton, está sem som. Gostaria de, antes de qualquer coisa, me anunciar como não especialista em história das instituições educacionais formais, tá? Mas eu consegui entender o valor do seu trabalho, a coleta de documentos que você fez, que deu uma leitura bem específica, mais clara do que você está lidando. Isso aí me parece ser o ponto alto do seu trabalho. Mas, a exemplo do que falou Aurélio, me parece necessário falar, não pode esquecer o positivismo na construção da perspectiva militar no Brasil, que está com as digitais em todas as outras instituições, inclusive nas escolas, especialmente. Aí você cita aí dentre os autores, Zé Bonito de Carvalho, eu percebo o Zé Bonito como seminal nesse aspecto. Né? Por que razão? Né? Naquele Formação das Almas, está posta pelo Zé Bonito de Carvalho toda a arquitetura do modelo republicano baseado na perspectiva militar. Tá? Também Silva Jardim, Benjamin Constant, que deram algumas premissas para a construção não só da instituição Exército, mas na formação militar de uma forma mais geral. Então, a impressão que eu tenho é que as raízes profundas deveriam, talvez, tá? É uma conjectura, não é hipótese, não é uma conjectura, tá? Talvez poderia lançar luzes, né, numa perspectiva mais ampla, um espectro mais amplo, do que acontece não só nas escolas militares, entre o recorte temporal que você escolhe, 50 e 70, mas também o que acontece hoje, porque a perspectiva salvacionista vem à tona novamente, né? De repente, criou-se a notícia de que, para reformar o Brasil, tem que ampliar as escolas militares. Então, esse traço lá, definido lá na virada do 19 para o 20, que vai para Getúlio Vargas à frente, chega até hoje no próprio voto militar de 64, que produz reforma na educação, com uma proposta muito parecida com o que se observa hoje nas escolas, me parece que é uma referência que a gente não pode perder de vista. Tá? Então, claro, você tem que ler Weber, tem que ler o Elias, especialmente o Elias, de uma forma de entender, mas essa perspectiva ela traz uma propriedade que, apesar de nós estamos vivendo situações novas aí, que são de modificações que se expressam desde a abertura pós-regime militar em 84 em diante, a gente percebe continuidades, né, dessa cultura militar que está lá, sim, eu concordo plenamente com a Aurélia, que tem raízes profundas no positivismo que é expresso até hoje. Tá? A negativa que se viu não dá conta, o militar tem que ir para cima para resolver os problemas. E mais do que isso, a própria assimilação da sociedade e entampar esses valores, né?
E tá aí a escolha, muitas das vezes, para você ficar para as escolas militares. É isso. É um palpite, tá, Felipe? Eu já disse que não sou especialista em nada. Eu gosto de falar mais do século XVIII, viu, Felipe? Você fica mais seguro lá. Obrigado, Hilton. O negócio, o pessoal fica confortável nos 18, né? Obrigado, Hilton. Mas isso aqui é bom, né? Essa multiplicidade de olhares, assim. Felipe, fique à vontade aí para dialogar. Eu vou começar por essa questão do positivismo, porque eu respondo já o Wilton e o Aurélio, né? Na verdade, respondo não, porque quem sou eu para responder, mas essa questão do positivismo, ela aparece um pouco mais brevemente no capítulo 1, quando eu vou tratar da escola militar, a então escola militar, ou que viraria depois a academia militar, que é a instituição que forma os oficiais do Exército Brasileiro. E ela é, de certa forma, uma espécie de escola, fazendo uma comparação bem aberta aqui, uma espécie de escola matriz para outras instituições de educação militar, do ponto de vista, nem tanto da organização formal, mas do ponto de vista valorativo, né? No caso dos colégios militares, eu acho que isso bebe muito no processo de criação da AMAN na década de 40 e 50, quando tem a transferência para Resende, tem um processo de institucionalização mais formal, e isso vai começar a ser mais replicado de uma forma mais direta nos colégios militares. Então, quando eu vou debater a origem da escola militar, eu reflito um pouco sobre o positivismo, né? E sobre o peso da questão do positivismo, sobre o peso do debate no final do século XIX entre militares tarimbeiros e militares científicos. Ou seja, o militar raiz, o militar, né, de guerra, que luta, que foi para a Guerra do Paraguai, sangrou lá, né, que conquistou através disso, e o militar que estuda matemática, que estuda a sociologia, né? Então, esse debate começa a aparecer com muita força no final do século XIX, sim, no Exército. Eu acho que a ideia da criação do próprio colégio militar, ela tem um pouco a ver com isso, dessa questão de incorporação de uma filosofia, de uma ideia mais científica, né? de uma percepção mais científica, né? De uma formação mais orientada por esses valores, e com possíveis repercussões políticas, sim, né? Embora fosse um público muito jovem, mas a ideia de uma formação alinhada para isso, que futuramente se traduzisse em elites militares alinhadas com esse pensamento. Mas é algo a se averiguar. Eu confesso que eu não foquei tanto nesse tema, mas é algo que eu posso abordar depois com mais ênfase também, né? Sobre a questão da concepção de sociedade, eu acho que isso varia muito, o Aurélio. É muito interessante perceber que esse ciclo que eu estudo de criação dos colégios militares, ele está encampado por um ministro da guerra que lá em 64 foi contra o golpe, né? Inclusive, quando ele morreu na década de 80, se não me engano, ele sequer teve honras militares, né? Então, é interessante perceber essa presença de discursos diferentes, de visões diferentes. A gente tem um pano de fundo conservador, num sentido bem genérico da palavra, assim, presente de forma geral na instituição, mas eu acho que tem visões diferentes lá dentro, sabe? De sociedade, de participação política, de organização política. É um pouco difícil chegar a esse ponto. Eu não sei se eu vou conseguir também, dentro da tese, chegar a essa percepção dentro do pensamento do colégio, mas a partir da análise dos discursos e da própria atuação desses indivíduos política depois, a gente pode tentar ter uma percepção disso. Claro que são colégios que correspondem a uma visão mais conservadora, mais tradicional de sociedade, sim, né? E dentro de valores militares também. Mas eu acho que isso tem nuances diferentes dentro e isso cabe uma investigação um pouco mais, minimamente, um pouco mais aprofundada. Sobre a questão da subjetividade, é até interessante perceber isso, eu até comentei, até faltou esse slide aí, como que a partir da década de 40, 50, existe uma tensão muito forte nas Forças Armadas no mundo em geral, entre padrões mais tradicionais de heroísmo individual, de força, né, desses valores, para padrões mais científicos, para a ideia de criatividade, para absorção de tecnologias.
Então, esse tema da subjetividade, da individualidade, talvez, né, abordando um pouco mais isso já começa a tensionar. O Colégio Militar, de forma geral, ele é uma instituição que fica tensionada por estar numa interseção de um quartel e de uma escola secundária, né? Inclusive recebendo público civil, filhos, né, de famílias civis. Então, permanentemente está nisso. Olha, como é que nós vamos adaptar? É o que nós tivemos alguns meses atrás, os meninos lá desmaiando por ficar 3 horas debaixo do sol lá, né, para poder receber o ministro da Defesa. Até que ponto nós vamos com as práticas, os rituais, os valores militares com crianças, com adolescentes, né? Então, é uma tensão que aparece mesmo dentro desse ambiente, né? Isso tem repercussão para o tema da ética, como você perguntou, né? Eu acho que uma das fontes que eu trabalho, que é o breviário, ele vai abordar isso com muita questão, porque ele tem partes para trabalhar valores, né? E conduta dos indivíduos, dentro, não só no espaço do colégio militar, mas fora do colégio militar, né? Como que os seus alunos têm que atuar em outros espaços, no ponto de vista que ele representa o colégio naqueles espaços, né? Uniformizado, né? A forma como ele está. E da arquitetura que você comentou, realmente eu não foquei, porque eu achei que seria o escopo, ficaria mesmo muito grande, mas além da questão da arquitetura, eu destacaria o fato de que as escolas elas ficam sempre próximas ou dentro de quartéis. Então, isso tem um peso, né, do ponto de vista de você estar inserido num meio militar, que você tem militares mesmo, né, atuando naquele local, que você tem sempre toda a questão da estética, né, daquele ambiente. Então, eu acho que isso é um elemento que, por si só, também tem um impacto muito forte, né, do ambiente, né, em que estão inseridas essas escolas, além da questão da arquitetura aqui, né. Se for possível incorporar, mas eu confesso que não foi, né, o tema central para mim. Sobre a Mônica, agradecer primeiro, né, a fala inicial dela. Sobre as fontes, né, eu fiz o levantamento ao longo de 2000, no primeiro ano, eu fui fazendo, no meio dessa discussão se eu focaria o Colégio Militar e o Tiradentes, eu fui fazendo levantamento nas duas. Então, o que eu pude ter acesso lá, obviamente, eu precisei pedir autorização para entrada, né? Tem todo um procedimento, mas até fui bem recebido lá para fazer a pesquisa, o levantamento das fontes, e felizmente eu consegui concluir tudo em fevereiro de 2020, mas foi assim, uma coisa de ir lá num dia e na semana seguinte fechou as escolas. Então, deu para fazer a pesquisa e o complemento da pesquisa, que seriam jornais, por exemplo, uma boa parte deles está online. Então, eu consegui fazer já com a pandemia, né, já tendo iniciado. Então, essa parte do levantamento de fontes já foi trabalhada. E a sua última pergunta aqui sobre uma essência de um pensamento militar. É um tema que eu discuti muito com a Cíntia, sobre se a gente poderia falar de uma pedagogia militar. Essa palavra talvez não encaixe bem, enfim. Mas o que seriam os elementos de uma educação específicos em uma educação militar, né? Isso é difícil de quantificar. Foi o que eu falei, para pensar, os alunos disciplinados, essa imagem que a gente tem um pouco hoje, né? Todo mundo uniformizado, ordeiro, mas a gente vê isso nas escolas, em outras escolas públicas ou particulares do período estudado. Então, achar essa especificidade tem sido um pouco um desafio para mim, sabe? Assim, acho que depois a gente já pode começar a situar mais isso, mas é algo complicado. E sobre a questão das divergências regionais, isso é sem sombra de dúvida, né? Até por uma questão de posicionamento geográfico do Exército. O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro têm uma tradição militar fortíssima. O Rio Grande do Sul por ser área de fronteira e o Rio de Janeiro por ter sido capital, né? E é uma necessidade de controle, inclusive social, você ter um contingente militar muito forte lá. Então, são áreas que têm tradição e que têm guarnições grandes. Minas Gerais, a tradição militar de Minas Gerais foi para outro lado, foi para um lado mais policial. Então, isso, inclusive, com repercussões na República, na Primeira República e tudo mais. Então, tem até uma certa disputa de elites militares aí, nesse tema que principalmente no capítulo 2, eu trago um pouquinho, tá? Mas é um pouco por aí. E alguém mais? Eu tenho Meili, depois da Meili. Eu não sei levantar a mão, não estou achando aqui, então eu. Não. Então, a Meili Thaís, com a mão levantada, pode mas ser a Thaís,
A Thaís escreveu no chat, antes de mim. Tá bem. Thaís, depois Eu Meili, não depois achei eu. onde é que está a mão, estou sem mão. Thaís, é Pode você. falar. Pode. Então, boa tarde, colegas. Felipe, parabéns pelo seu trabalho. Faço minhas palavras da Mônica, né? Tudo amarradinho, organizado, conduzido. Muito bom ouvir a sua explicação, a sua apresentação na realidade. Como, aliás, sempre foi, né? Se você é muito organizado no seu trabalho, isso resulta num trabalho de qualidade. Duas coisas aqui que eu queria que você comentasse, se você já pensou ou vai discutir ainda no seu trabalho, se abordar essa questão também pelo ponto de vista de uma cultura institucional. Eu acho que isso está embutido em tudo que você falou, né? Por quê? Porque, dadas algumas especificidades entre os tipos de escolas militares que você, né, vai nos mostrando, os colégios militares ligados ao Exército e polícia, essas distinções que vão sendo feitas, mas também de algumas semelhanças que você apontou agora nesse final de resposta que você deu, sobre instituições que não são militares, mas que também trazem em si algumas dessas características, né? Mas, sobretudo, da cultura institucional, de como ela é desenvolvida e se mantém. Achei interessante porque são processos de abertura, reabertura, fechamento, reabertura desses colégios, mas a essência dessa cultura institucional talvez se mantenha. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção naquele quadro comparativo que você fez, porque eu acho que essa é uma coisa também que andam dizendo por aí, o que é verdadeira liberdade para eles? Por que ela está lá e não está do outro lado? Né? Na faculdade que não é, ou na escola que não é militar. Qual é o conceito de liberdade? Né? Eu queria te ouvir sobre essas duas coisas e parabéns pelo seu trabalho, também a sua orientadora. Meili? Então, Felipe, você é de qual turma? A sua previsão de defesa é 2023? 23, início. fevereiro de 23. Isso. Então, eu queria fazer os comentários. Assim, eu não conheço o seu trabalho de mestrado, mas eu li o que você nos enviou e fiquei com algumas questõezinhas. E te ouvindo hoje também, eu tive vontade de conversar com você, né? Até porque é muito difícil fazer história da educação física ou história da educação do corpo sem encontrar com militares, né? Então, é uma coisa que a gente está sempre visitando e revisitando também, né? Nessa perspectiva, uma coisa que me chamou muito a atenção, pelo menos nesse texto que você nos enviou, é que a temática do corpo, ela é ausente. E eu acho que tem uma centralidade muito grande nessa formação militar, né? Assim, e aí daqui a pouco eu vou fazer um outro comentário que eu acho que tem a ver com isso, né? Porque existem diferentes disciplinas, né? Por exemplo, na arte tem disciplina, mas qual é exatamente o modelo de disciplina do militar, entendeu? Eu tenho uma hipótese que é a obediência do corpo, o corpo obediente, entendeu? Porque, então, assim, eu fiquei nessa expectativa, eu queria te ouvir, porque assim, não, Meili, eu estou tratando disso, mas não tá nessa síntese que eu mandei para vocês e tal e tal. Então, essa é a minha primeira questão. Outra questão é a noção de cidadania regulada. Olha, eu acho que não é bem isso. Quando Vanderlei Guilherme estabeleceu essa ideia, e é uma ideia compartilhada por estudiosos da ciência política, que estudam os anos 30, 40, ele estava dizendo daquele modelo de cidadania instituído pelo governo Vargas, onde toda a inserção das pessoas no processo cidadão passava pela tutela do Estado, tá? Então, e muito orientado pelo mundo do trabalho. Então, eu tenho a impressão que talvez, minha sugestão é você reler
quando o Vanderlei Guilherme trata, porque não me parece que o que está em questão aí é uma cidadania regulada, tá? Mas, dentro da teoria política também, existe uma distinção entre cidadania civil e cidadania cívica. O falecido Baese trabalhava com isso muito bem, professor lá do DCP. E a cidadania civil é aquela que está operando com a ideia dos direitos, e a cívica é que está operando com a ideia dos deveres. É claro que, para a afirmação da cidadania plena, para todos e tal, o equilíbrio entre direitos e deveres é absolutamente fundamental. Mas a impressão que eu tenho é que a dimensão cidadã para os militares carrega a mão da dimensão cívica, do dever, da ordem, da obediência, né? Então, talvez você... Então, um palpite aí te provocando um pouco a revisitar esse conceito, né? Outra coisa é quando você comenta sobre o espaço de memória do Colégio Militar, né? Na hora que eu estava lendo, eu lembrei daquele texto que tem lá no Passados Recompostos, que é um texto, eu esqueci o nome dele agora, e não consegui sair daqui para ir buscar meu livro. É aquele, a miragem dos arquivos. Lembra esse texto, assim, que é quando a Europa, a Alemanha Oriental abre, e eles vão lá procurar os acervos da Alemanha Oriental. E não tinha nada, né? Eu fiquei me perguntando se você não precisaria problematizar um pouco mais, mas pode ser que isso esteja na sua tese, não está no texto, né? Esse espaço de memória, porque me parece que ele é um espaço de memória, assim, de uma memória absurdamente laudatória, né? Enfim, foi uma coisa que me veio. E aí, no seu capítulo 4, você fala que você vai comparar, né, pela estrutura do seu índice aqui, você diz que você vai comparar o colégio militar com o ensino público, com o ensino particular, com o colégio Tiradentes. Eu fiquei uma dúvida com essa coisa do comparar, sabe? Porque, assim, por exemplo, na ambiência do ensino público, você tem essa coisa que é própria de cada uma das instituições, né? E isso vai acontecer com todas, mas tem uma questão aí, eu vi que você leu Aleluia, eu acho que talvez tenha um contraste político na cidade aí, no momento. O colégio estadual é inaugurado, com toda aquela perspectiva de uma juventude com liberdade para pensar, outra disciplina, vou usar o seu termo, uma outra disciplina profundamente intelectual, profundamente organizada a partir do debate das ideias, entendeu? Sim, e com aquela arquitetura comunista, né? Então, assim, eu fiquei me perguntando se não teria como saber como que a instituição do Colégio Militar em Belo Horizonte dialoga com elementos do contexto, né? Mas, assim, eu também não levantei para ir buscar a tese da Lui para refinar essa coisa das datas aí, né? Mas você que me inspirou a pensar isso, quando você fala, assim, que o debate sobre o risco à juventude, uma ação anticomunista, tá? Então, eram esses os comentários, né, que seu trabalho me fez pensar, e, assim, e uma expectativa muito grande, assim, né, como diz Mônica, né, assim, já tudo muito organizado, muito disciplinado, mas como você tem prazo, eu acho que é muito bacana você saber, né, você foi muito organizado no seu tempo de doutorado, por isso eu te perguntei quanto tempo você tem, porque dentro dessa estrutura que você já apresentou, você ainda tem muito tempo confortável, vamos dizer assim, para sofisticar as análises, né? Então, nessa perspectiva, operar com prazos é muito bom, né? Porque você já fez o seu trabalho avançar e agora você tem prazo para sofisticá-lo ainda depois da sua qualificação. Queria te parabenizar também. Obrigado. Então, Felipe, sou eu também que gostei muito do texto, mais do que do texto, né, que Mônica já ressaltou aí,
sensação boa de ver, do enquadramento mais geral do seu trabalho, né? Assim, um pouco o que ele permite a gente vislumbrar de possibilidades, inclusive nesse tempo que a Meili acabou de chamar a atenção aí, né? Um tempo mais alargado, que cada vez mais tem sido menos comum, né? Então, acho que nesse sentido, queria dialogar um pouco nisso, com essa perspectiva de que eu gostei muito do horizonte aí que você abre, né? Horizonte de expectativa meu, mas também do seu trabalho. Acho que ele traz uma discussão muito interessante. A minha leitura um pouco, e aí também conhecendo o trabalho da Cíntia, como ela vem trabalhando, um pouco, claramente você faz recortes sucessivos, assim, mantendo o seu trabalho no campo da história política, né? Assim, um pouco essa... e o convite que eu te faria é na linha que os colegas anteriores já te convidaram para pensar, né? Outra, quer dizer, além dessa dimensão, ou incorporando a essa dimensão outras questões. Por exemplo, eu fiquei pensando o tempo todo na questão da cultura política, né? Assim, um pouco inclusive alguns dos diálogos que você faz, essa questão da cultura política, mas me interessa menos esse debate sobre a cultura política, história da cultura política, genérica, geral, mas muito mais esse encontro entre cultura política e cultura escolar, por exemplo. Enfim, e nessa perspectiva, a questão do ethos, como dois links aí, né? O ethos, que o Aurélio chamou a atenção, e a arquitetura, que o Wilton falou, não no sentido de estudar isso per si, né? Porque eu acho que nenhum dos dois ensinou nessa direção, mas, assim, para entender a constituição desse ethos, né? Assim, é preciso entender a educação desses sujeitos, enfim, em ato, né? Ou seja, não só o discurso, não só aquilo que se fala da lei, etc., mas, afinal, como que se organiza, de fato, essa educação desses meninos, os corpos, as mentes, os modos de pensar, etc. Ou seja, é um convite para, se possível, desdobrar isso também em interrogações sobre a internalidade do colégio, né? E talvez abrir mão dessa ideia de fazer comparação, etc. Quer dizer, a comparação pode ficar a posteriori, né? Quer dizer, tendo feito bons trabalhos sobre um tanto de coisa, um trabalho específico é comparar essas coisas, mas, assim, eu acho que valeria a pena, talvez, aí talvez, porque é você que tem que avaliar você com sua orientadora, as fontes que tem, mas eu acho que se ganharia muito com essa busca também de elementos da internalidade do colégio, e aí entra tanto essa dimensão aí, eu estou falando do encontro entre cultura escolar e cultura política, ou seja, essa coisa que ocorre no interior da escola, com esse aprendizado desse ethos mais geral, enfim, essa questão aí que me chamou a atenção, que eu queria te convidar a pensar, assim, inclusive num tema que transborda também nessa mesma toada, que é a questão das sociabilidades, né? Um pouco entrelaçando com isso que a Meili estava falando. A gente sabe que no espaço da cidade, né, a gente tem uma sociabilidade, por exemplo, esportiva importante, que vai pegar aí os grandes colégios, as grandes disputas, etc., uma série de coisas, mas também tem os grupos, né, que saem pela cidade, os espaços ocupados, esses encontros desses meninos e, eventualmente, ou quase sempre com as meninas também dos vários colégios. Como que isso... Pensei na cena da cidade também, né? Trazer mais a cena da cidade para essa conversa que você faz sobre o colégio, né? Pensei, por exemplo, o trabalho do Wilton sobre o Arnaldo, né? Para compor digamos assim, esses vários espaços aí com o estadual, o próprio Colégio Arnaldo e os outros, como isso se dá na cena da cidade, que eu acho que valeria a pena pensar essa sociabilidade para pensar, inclusive, o desdobramento político disso, né? E, inclusive, ali é onde tem o limite desse ethos militar para, por exemplo, a questão das famílias, né? Do entrelaçamento familiar, uma série de coisas que a gente sabe que tem aí, e esse ethos militar não atua sozinho, né? Enfim,
pouco essa sugestão mais geral que eu achei legal, enfim, à medida que eu fui lendo. Para isso, eu acho que precisaria, caso você vá para aí, talvez fazer algumas leituras que te permitam entrar mais, porque isso não está no seu arcabouço. Um detalhe que eu acho que seria legal era você manter na referência aos textos, sempre que possível indicar ao leitor a data original dos textos, né? Alguns, porque isso dá um conforto legal para a leitura, saber o que o cara escreveu nos anos 50, etc. Mas aí você cita o Norberto Elias e põe as datas atuais, né? Então, a gente, claro, quem sabe, quem conhece, vai saber que esses textos são antigos, mas como você, em alguns casos, ou que utiliza as primeiras edições, ou porque refere-se ao texto original lá, publicado nos anos, acaba que a gente, para um leitor mais desavisado, talvez imaginasse que esses textos você está sempre lidando com eles nos contextos, né? Eu acho que isso é importante, muito mais para cuidado com o leitor, digamos assim, do que propriamente um problema do seu texto. Gostei muito, acho que vai ser um ótimo, seja lá qual for o caminho que você escolha para terminar, eu acho que vai ser uma super contribuição para o trabalho. Parabéns a você, a Cíntia, pela caminhada aí. Aí, se você quiser comentar alguma coisa. Ok, obrigado, Luciano. Luciano, Meli e Thaís. Começando pela Thaís, a questão da cultura institucional, eu acho que é fundamental. Eu acho que você comentou como é que, a partir, mesmo com os ciclos, a gente tem... eu acho que nós temos, sim, elementos de permanência. O tema da tradição, eu acho que é fundamental nesses colégios, porque independente de ter a abertura ou fechamento, né, como eu citei, o Colégio de Barbacena, que foi extinto, a criação do Colégio Militar, ela, no mínimo do ponto de vista simbólico, ela sempre vai evocar a ideia de que nós somos uma continuidade. O aluno, se eu não me engano, o aluno número 1 colocaram na nomenclatura do aluno número 1, um aluno do Colégio de Barbacena. Então, tem uma continuidade institucional do ponto de vista valorativo mais amplo, e eu creio também que do ponto de vista de práticas, né? As instituições militares, elas prezam muito isso, né? Essa questão da continuidade, da tradição, de ritos que se mantém, né? Eu acho que é um elemento que dá para se explorar, né? Do ponto de vista de uma cultura institucional no campo específico dos colégios militares, né? E sobre o quadro comparativo, realmente, a obra de onde eu extraí isso, que é a do Celso Castro, ela é muito boa, muito boa. Essa comparação que ele faz, ele sendo alguém da academia, né, da universidade, entrando no Colégio Militar, é um livro muito bom de ler, e ele, no Colégio Militar não, desculpa, na Academia Militar, ele mostrar um pouco esse jogo das visões que tem de um para o outro, né? Não, isso não é só ele, tem outros autores, outros sociólogos, o Edmundo Coelho, que é um que eu citei, ele fala muito disso. Nós não temos uma tradição muito consolidada de estudo acadêmico sobre o universo militar ou universo militar. A gente tem uma tradição muito grande de intervenção militar na política, de alguns temas específicos, quando essa presença dos militares aparece mais direcionada para nós, né? Para a esfera civil. Mas da organização própria dos militares, das visões de mundo sobre eles, das visões também que são atribuídas aos militares, né? Muitas das vezes, né? Que não levam em consideração as divergências, os pontos de vista diferentes que detêm dentro dessa instituição, né? Eu participei de uma AMPU regional com uma mesa que tinha vários militares pesquisadores de história. E na mesa, uma das conclusões gerais que todo mundo teve é quanto que é preciso estudar a educação militar para se entender a construção desses pensamentos militares, inclusive atual, né? Por que se tem essas ideias? Aonde que isso está gestado? É lá no curso de formação dos paraquedistas, porque lá tem um pensamento específico, inclusive político, que embasa por que uma boa parte dos ministros pensa dessa forma. Então, esse estudo institucional, eu acho, vai ser muito importante para, não só do ponto de vista de compreender os militares
num sentido acadêmico, mas eu acho até para a nossa normalização democrática, né? Para a gente poder situar as Forças Armadas de uma forma que estabilize a democracia, e não que a gente viva com essa tensão de desestabilização, inclusive que se instalou com mais força nesses últimos anos. Eu acho que é preciso ser uma via de mão dupla, da nossa parte também, da academia, né? Aprender a enxergar essas distinções, essas nuances e essa socialização militar também. Eu não sei se te respondi, mas é um pouquinho isso que eu pensei. Da Meili, sobre a questão da educação do corpo, de fato, é algo que eu tenho que investir mais, sem sombra de dúvida. Eu faço um pouco de reflexão disso no primeiro capítulo, para tratar como que vai tratar a questão da disciplina enquanto algo essencial para a eficiência no campo de batalha. Então, o exército mais disciplinado tende a ser o exército que ganha a batalha. Esse raciocínio, esse pensamento, a ideia de seguir esse pensamento, como que isso é transportado para o universo militar, ou seja, para o universo escolar. A instituição escolar de mais sucesso é a que vai ter mais disciplina, porque se isso funciona, é claro que eu estou simplificando aqui, se isso funciona para o universo do campo de batalha, vai funcionar para o universo profissional, para o universo escolar e tal. Eu acho que talvez um pouco nessa linha. E aí a educação do corpo, ela se insere nesse pensamento, né? Do ponto de vista da eficiência, né? Um corpo educado, disciplinado, enquanto um corpo eficiente. Mas é algo que eu tenho que investir, sim, mais leituras e numa incorporação mais orgânica no texto. Da cidadania regulada, a sugestão que você deu, vou fazer refazer a releitura do Santos e a leitura do Baese, que você indicou. Sobre a questão de problematizar o espaço de memória lá, com certeza absoluta, isso é óbvio que ele é construído para um discurso, né? Inclusive, isso é uma coisa que o tempo inteiro a Cíntia fala comigo lá, olha, toma cuidado quando você for ler as obras desses caras, mesmo quando eles estão só reproduzindo o discurso, tem que tomar cuidado para fazer uma leitura crítica. Por essas e por outras que eu tento, aí já nos textos dos capítulos, contrapor, por exemplo, o que é a discussão no Congresso disso, como que o jornal vai fazer a leitura disso que está aparecendo no discurso, tentar, pela contraposição das fontes, fazer uma crítica um pouco mais aprofundada, porque nem sempre é possível. Às vezes você tem só aquela fonte, então você vai ter que apertar para você conseguir tirar um pouco o que está por trás daquele discurso, o que está expressando. Mas sem sombra de dúvida, são fontes que têm que ser lidas com um tom crítico o tempo inteiro, né? Os militares, eles têm muita produção historiográfica, só que essa produção historiográfica, ela quase que eminentemente é marcada por questão memorialística, laudatória, heróica, individual, é a visão de fulano de tal que fez essa instituição surgir. Então, tem muito isso sim, né? Sem sombra de dúvida. E sobre a questão da comparação, né, do escopo, é uma comparação que eu ainda vou definir a escala, né? Pelo menos na linha do que eu estou pensando, da escala de comparação, mas entendendo que são instituições diferentes. Quando nós estamos falando desses colégios, como que vai ser feita? Se vai ser feita do ponto de vista de eleger uma instituição para fazer uma comparação mais direta entre elas, se vai ser mais amplo. Isso eu vou discutir com a Cíntia na elaboração desse capítulo 3 também, porque com certeza não é minha ideia aqui sair comparando com Deus e o mundo, mesmo no contexto de Belo Horizonte, que é muito complexo, né? Até aproveitando nesse tema que você falou, já entrando na pergunta do Luciano, né, eu acho realmente, isso foi discutido no parecer do entrar na instituição ou não entrar um pouco, né, na discussão que eu tive com o Taborda, nessa questão, porque aí envolve um outro, não propriamente muitas fontes a mais, mas um tipo de levantamento de fontes diferente, né, de bibliografia diferente, uma mudança de curso. A minha ideia é abordar um pouco isso no capítulo 4, quando eu pretendo tratar um pouco dessa elaboração do que seria esse discurso de excelência, os elementos dele, como que isso aparece na instituição, mas eu acho que cabe pensar mesmo, né, essa questão de como trazer essa internalização, esse aspecto mais interno, né, como que se materializa para os alunos dentro da pesquisa. Da questão da sociabilidade, você falou, me veio na mente uma foto que eu vi dos alunos do Colégio Militar indo fazer uma visita no Colégio Santa Maria. Eu pensei na hora como é que tudo é articulado, né? Que tipo de... Uma foto como essa, um evento como esse,
permite a gente pensar que tipo de expectativa que você constrói nas instituições e até nas sociabilidades, né, em casamentos e coisas que ficam implícitas quando se aparece isso. Então, é um tema também que a ideia no capítulo 3 é trazer um pouco isso, aí, inclusive, focando um pouco mais em Belo Horizonte mesmo, né? E da data original, depois eu vou fazer essa observação também na redação dela e tal, para lembrar de incorporar isso mesmo. Acho que é um pouco isso. Se eu tiver faltado a pergunta de alguém aí, só me avisar. Obrigado, Hilton. Super legal. Cíntia, Eu por queria favor. fazer um breve comentário, que acho Claro. que o Felipe esqueceu de falar, mas a gente leva um susto quando começa a ler documentação da dificuldade que é criar esses colégios. Quer dizer, no senso comum, a gente imagina, colégio militar, vamos lá, todo mundo quer e tal. É muito difícil. Os caras. Cíntia, talvez se você É sua muito câmera. sacrificado. Convenceu o. Oi? É porque a sua transmissão tá ruim. Talvez se você fechar a sua câmera, melhore. Assim, então, é isso que eu queria chamar a atenção, Uhum. que é um. Eita. A criação desses colégios, especialmente o de, né, Felipe, foi algo assim que não foi fácil de conseguir. Conseguir terreno, conseguir verba, conseguir montar o colégio. Isso é uma questão que precisa ser, né, Felipe, você tem trazido elementos muito importantes para pensar onde que, afinal de contas, está a excelência. Nós ainda precisamos investir mais nisso, estamos aguardando a qualificação, excelência, o que é. A maioria dos alunos matriculados não são filhos de militares, são filhos de civis. Quer dizer, por que os militares não colocam os seus filhos nos colégios militares? Por que prefere colocar no Colégio Arnaldo? Estou pensando aqui nos colégios mais estilo conservador, né? Nos outros colégios, e não colocam no colégio militar. Então, essa é uma outra questão que a gente precisa ainda debater sobre o significado disso, que a princípio a gente imagina que todos os militares vão colocar os seus filhos no colégio militar. Enfim, todos vocês, por vários questionamentos aqui, entrar na metade. Tem muita coisa para a gente fazer ainda, né? E Felipe é esse menino aí, essa coisa aí, todo bonitinho. É isso. Que bom. Assim que Felipe passou por momentos muito difíceis na vida dele, com o pai muito doente. Nossa, foi muito complicado. Meu pai veio a falecer, ele tendo que dar suporte na mãe dele, né, dando aula remota, uma novidade. Não foi fácil, não, difícil. Eu queria salientar isso. Então, Felipe, enfim, não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma indagação, senão a gente devolve para o Felipe aí para as considerações finais e eu devolvo para a Mônica depois. Felipe, fique à vontade. É só agradecer mesmo, né, para as contribuições. Eu anotei bastante coisa aqui, muita coisa para pensar, né, para a gente tem a qualificação aí em breve, mas isso já vai coisas que podem ser incorporadas, né. Queria agradecer muito mesmo a leitura, né, e as contribuições, e é isso. Estou à disposição, se tiver, né, outras indicações, o Luciano mandou aí no chat, já peguei a referência aqui. Estou à disposição para isso e realmente agradecer a todos, ao grupo, né, que é onde, né, eu digo que eu me formei academicamente, porque eu estou desde a iniciação científica, né, então é onde eu aprendi a fazer história da educação também com cada um de vocês. Então, muito obrigado. Parabéns. Mônica, é contigo. Muito bem, parabéns, obrigado, Felipe. Bom,
A gente, não havendo informes, anúncios, convites, a gente só coloca aqui o lembrete que a próxima atividade do GEP será o GEP Convida em dezembro, dia 15, encerramento do ano escolar, mas não do semestre, né? Então, o GEP Convida do dia 15 vai ser com a Ana Cristina Pereira Lage, né? Que vai nos apresentar um pouco da pesquisa que ela vem realizando, tá? E mais para frente a Bia vai encaminhar o convite direitinho, tudo bem? No mais, agradecer a presença de todo mundo e reforçar, né, a importância do grupo e dessas discussões assim que são sempre tão inspiradoras e que a gente aprende tanto, né? Eu fico muito feliz, joia? Muito obrigada para todo mundo e boa semana. Boa semana. Até Cíntia. Bom final de semana. Obrigado, gente. Fernanda e Yara, Fernanda, saudade demais de vocês. Bia. Ei, Abre a câmera aí, gente, para a Cíntia ver vocês um pouquinho. Tchau, Felipe, depois a gente se Com fala. saudade. Ué, tá doido, tô com Tchau, Cíntia, saudade. obrigado. A Bia... Ei, Fernanda. Yara. Tá bom, né, Fernanda? Tá. Ô, Jó, e você?